corpos variava entre 600 e 650. Comprometeram-se a apresentar uma acusação com um relato de 80 vidas encerradas por Bathory. O julgamento da terrorista. Para um caso tão escandaloso, você imaginaria um julgamento de proporções épicas, com um longo drama judicial se estendendo por dias, semanas, se não meses. Mas nada disso aconteceu. A condessa permaneceu em prisão domiciliar em seu castelo e nem mesmo foi chamada para se apresentar ou se defender diante de um juiz, provavelmente o rei Matias II, ou um júri. Acredita-se que o rei Matias desejasse julgá-la, mas surpreendentemente, Tô foi quem pediu que Elizabeth Bathory fosse poupada da humilhação. O escândalo em si foi suficiente para que os otomanos, inimigos da Hungria, criassem propaganda contra os húngaros e sua religião. Tô argumentou que não era necessário dar-lhes mais motivos e, surpreendentemente, o rei concordou. No entanto, os 4 servos do castelo que testemunharam contra Elizabeth foram julgados, e sem muita deliberação sobre depoimentos e evidências, foram condenados à morte na fogueira. Isso não significa que Elizabeth Bathory escapou impune. Por questões técnicas de ser membro de uma família real e, portanto, acima da lei, ela permaneceu em prisão domiciliar pelos próximos 4 anos, com um número muito limitado de servos, até seu falecimento. Agora, aqui está a questão: por que ela não foi punida adequadamente por seus crimes, apesar de tantos depoimentos e evidências suficientes? Por que o julgamento foi apenas uma formalidade, um julgamento maléfico? Bem, aqui está o outro lado da moeda. Nenhum dos 300 depoimentos que fundamentaram o caso contra a condessa testemunhou sobre a própria Elizabeth Bathory cometendo qualquer um dos crimes dos quais ela foi acusada. Todos afirmaram que a informação era de segunda mão. Os 4 servos que foram presos e deram depoimentos condenatórios contra a condessa concordaram em fazê-lo após uma quantidade extrema de tortura. Naqueles dias, a tortura antes do interrogatório era uma prática padrão, mas isso não torna esses depoimentos menos forçados. E há também a questão de Tô. Ele afirmou que pegou Elizabeth Bathory em flagrante. Sujeita a acessos de raiva e exibindo sinais de comportamento sádico ainda na infância, à medida que crescia, seu comportamento supostamente se tornava mais errático e imprevisível. Ela foi casada jovem com Ferenc Nadasdy, um soldado de uma poderosa família nobre húngara conhecida por sua habilidade militar. Seu casamento aos 15 anos a lançou em uma posição de poder e influência significativos, especialmente após a morte de seu marido, que a deixou como única herdeira de vastas propriedades e riquezas. Alguns teorizam que essa súbita aquisição de poder e riqueza, combinada com sua criação, pode ter contribuído para seu comportamento cada vez mais aberrante. Outros acreditam que suas convulsões e enxaquecas podem ter sido interpretadas erroneamente como sinais de possessão demoníaca ou loucura, resultando em sua vilificação nos relatos históricos sem uma avaliação justa de sua saúde mental. Também é importante notar que a falta de evidências adequadas e a dependência de testemunhos forçados e rumores contribuíram para a sensacionalização de seus crimes, levando a uma condenação sem provas concretas e permitindo que mitos e exageros moldassem seu legado. Seja forçosamente levada por um camponês em uma idade jovem ou possivelmente ter tido um relacionamento com essa pessoa antes de seu casamento que não terminou bem. Em qualquer caso, uma experiência ruim, privilégios, oscilações de humor violentas e uma criação insensível teriam sido a receita perfeita para criar o monstro psicótico que Elizabeth foi retratada em seu julgamento. Seu marido, Ferenc Nadasdy, testemunhou práticas perversas otomanas e maneiras semelhantes às de Vlad, e muitos afirmaram que isso também o afetou da mesma maneira. O homem compartilhou seu novo interesse pela violência com sua esposa, que tinha um talento natural para isso.
Outra afirmação é que Elizabeth era muito próxima de sua tia Clara, que ajudou Elizabeth a explorar suas tendências. Aparentemente, ela também apresentou Elizabeth a bruxas e feiticeiros. A história nos oferece algum fato alterado de que ela era uma boa pessoa? Não. A impressão avassaladora que se tem ao ler todas as cartas que ela enviou ou recebeu é a de que ela era uma mulher que não aceitava desaforo. Seu marido estava na guerra e deu a ela as chaves do castelo em 1578 para gerenciar uma quantidade incrível de coisas em sua ausência, mesmo antes de morrer em 1604. Elizabeth era responsável por milhares de servos, governando a população local e administrando uma quantidade de propriedades incomparável. Sim, as baterias estavam carregadas, e essa riqueza só se multiplicou à medida que seu marido, comandante-chefe do exército húngaro, liderou suas tropas com sucesso contra os otomanos e as investidas do Império Húngaro na região de Balan até 1610. Elizabeth B era uma força a ser considerada, e até o rei lhe devia dinheiro. Além disso, outro primo de Elizabeth, Gabor, estava de olho no trono a ponto de começar uma guerra civil. O apoio de Elizabeth poderia ter sido um fator decisivo a favor de Gabor, se ela pudesse apoiá-lo financeiramente. No entanto, Tô era conhecido como um conspirador e oportunista que fez carreira traindo as pessoas, então um plano não seria uma grande surpresa. Há evidências na correspondência com sua esposa de que Tô estava se movendo contra Elizabeth mais de um ano antes de sua prisão. Ele estava em contato com líderes da igreja local que estavam incitando a população contra os Báthory, contando-lhes histórias que foram posteriormente usadas como testemunhos contra Elizabeth B. Mas se Elizabeth era inocente, para onde todas aquelas jovens desapareceram? Essa é certamente uma mistura histórica que talvez nunca consigamos resolver. Comente o que você pensa sobre a Condessa como vítima ou culpada. Obrigado por assistir a História Maluca, esperamos que tenha gostado do vídeo. Por favor, compartilhe, curta e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este conosco.